Olá! Nesta videoaula nós vamos falar um pouco sobre as cotas, do que nada mais é, tá? Sobre a representação das medidas. Nesse caso, o desenho arquitetônico das paredes. Está faltando ainda aqui cotas de portas, de janela, nível de piso, tá? Mas isso aí a gente pode inserir com os blocos com atributos, né? Como já falamos anteriormente em outra videoaula. E nesse caso nós vamos configurar, aprender a configurar essas cotas e depois inserir essas cotas, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que saber é com relação às partes da minha cota. Então, isso aqui vai ser perguntado lá na configuração. Então, primeira coisa que a gente tem é o texto, né? O valor numérico aí. Abaixo desse valor numérico vai vir a linha de cota, tá? Então, a gente vai ter aqui a dimension line, linha de cota. E detalhe, o texto ele não encosta na linha de cota. Vocês podem observar que tem uma pequena distância, que é justamente esse offset from dimension line, ou seja, distância para a cota, a linha de cota, certo? Ao final da linha de cota, nós temos essas terminações, que a gente chama de terminação de linha de cota, certo? Essa simbologia, qual é o símbolo? Vai ser um tracinho, vai ser uma setinha, alguma outra simbologia que você queira colocar? Aí, a linha de cota, observem que ela não passa do símbolo, certo? Porém, nós temos uma linha que ela vem aqui um pouquinho acima do símbolo e vai até próximo ao meu objeto. Então, essa linha aqui a gente chama de linha de extensão, ou seja, é uma linha que vai se estender até próximo ao objeto. Então, essa linha de extensão, ela tem essa pequena diferença aqui em cima, tá? O quanto que está passando da linha de extensão acima da linha de cota. Essa linha de extensão vem até próximo ao objeto, então ela vai ter um offset da origem, ou seja, uma distância dessa linha de extensão para a origem do objeto. Então, eu vou ter a linha de extensão de um lado, linha de extensão do outro lado. O básico que a gente tem que saber, tá, com relação às partes da cota, seria isso. O texto tem uma distância do texto para a linha de cota. Minha linha de cota não ultrapassa as terminações da linha de cota, né, a simbologia. E temos a linha de extensão que vem um pouquinho acima da linha de cota e vai até próximo ao objeto, também não encosta no objeto. Beleza, sabendo disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vamos cotar é criar o layer cotas, layer criado. Depois disso, nós temos que criar um estilo de texto cotas. Então, esse estilo de texto, tá, que foi criado, ele tem fonte Romans, certo? E aqui eu deixei a altura 0. Por que eu deixei essa altura 0? Porque eu vou configurar essa altura lá na configuração da cota. Então, o valor que eu colocar lá vai sobrepor o valor que eu estou colocando aqui. Então, aqui eu deixei 0 mesmo, beleza? Então, layer criado, estilo de texto criado. Aí a gente vem para configurar o estilo de cota e depois sim vir com o comando cotando, tá? Para configurar esse estilo de cota, a gente pode vir aqui na parte de anotações, certo? E gerenciamento de estilos de cota. Então, aqui já tem alguns já estabelecidos. Ou então, eu vou com o comando de Enter, tá? Então, ele vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha está dizendo, olha, o estilo que está corrente, ou seja, está ativado, é o SLE 275. O que isso quer dizer? O estilo 275, tá? É um estilo configurado com a altura do texto 2 na escala 1:75, tá? E como ele não tem nenhuma abreviação, nenhuma letra antes disso, está dizendo o quê? Olha, é um estilo que vai ter linha de extensão, vai ter linha de cota, vai ter todas as partes dessa cota aqui já estabelecidas e visualizadas. Quando eu venho para o estilo SLE 275, observem que ele é semelhante ao anterior. Então, meus números, né, meu texto vai ter a altura de 2, quando impresso na escala 1:75, porém não vai ter linha de
extensão. É o caso aqui da planta baixa. A gente não usa a linha de extensão na planta baixa, porque já é um desenho que tem muita informação. Se fosse colocar a linha de extensão, iria ficar passando pelas cotas de portas e janelas, tá? Que estão aí mais externas, e ficar passando pelas linhas de cortes. Então, a gente não usa a linha de extensão na planta baixa, certo? Então, SLE sem linha de extensão. E a outra seria a SL275. É uma cota que não tem nem linha de extensão, nem linha de cota, ou seja, iria aparecer só o número. Muito usado aí quando a gente quer apenas desenhar croquis, né? Que você não está colocando ali as cotas totalmente preenchidas. Não interessa colocar linha de extensão, não interessa colocar linha de cota, você quer só valores dos cômodos, das partes internas. Então, a gente usa muito esse estilo para os croquis. Então, aqui eu tenho 3 estilos, tá? Configurados praticamente da mesma forma, o que muda é apenas ocultando ou não as linhas, certo? Então, assim, eu vou criar o estilo para escala 1:50, então vai ser o estilo 2:50, e eu vou começar a partir de algum desses. Então, vou vir aqui em novo, tá? E agora, eu vou apagar esse início e vou colocar 2,50. Ele disse, você quer começar a partir de qual? Nesse caso, eu vou mudar praticamente tudo. Então, poderia ser do SL, do SLE, tá? Vou deixar a partir do 2,75. Coloco para continuar. Vai abrir essa nova janela, certo? O que é que me diz nessa nova janela? Vou vir aqui na primeira aba. Está dizendo aqui, linhas de cota, ou seja, Dimension Line, como a gente viu aqui, que é essa linhazinha aqui, que fica abaixo do texto. Aí pergunta, qual é a cor? Vai ser de acordo com o layer, né, que a gente já determinou, por vermelho. Tipo de linha, também de acordo com o layer. Espessura da linha, também de acordo com o layer. Aí ele diz, quanto que você quer que passe da linha de cota? Nesse caso, tá, da simbologia, eu vou deixar 0. Eu não quero que a linha de cota passe aqui do símbolozinho, certo? Eu quero que fique 0 mesmo. Chegou no símbolo, na terminação, e a minha linha de cota termine também. Baseline, ou seja, quando você está usando o comando baseline, que é aquele que você coloca várias cotas e ele meio que vai ajustando já uma altura entre as linhas de cota. O convencional que a gente usa aí seria 10, tá? Lembrando, isso aí está em milímetros, certo? A gente vai já ver como que passa isso aí para metro para ficar proporcional ao desenho. Então, o convencional seria 10 milímetros. Então, 10. Aqui ele pergunta, você quer suprimir as linhas de cota da primeira parte e da segunda parte? Ó, podem ver que ela iria sumir, mas eu não quero isso. Eu quero uma cota totalmente, né, preenchida com todas as suas partes. Aqui embaixo ele fala extension lines, ou seja, linha de extensão. Então, está se referindo agora apenas às linhas de extensão. A cor da linha de extensão, o tipo de linha, tanto da primeira como da segunda, e a espessura da linha, tudo de acordo com o que eu configurei no layer, tá? E também, se eu quisesse suprimir, ó, tirar essas linhas de extensão, marcava aqui. Mas aí já seria no estilo SLE, né? Sem linha de extensão, tá? Não vamos marcar agora. Aqui do lado, ele pergunta, quanto que vai passar da linha de extensão aqui para cima, ó, acima da linha de cota, ou seja, esse pedacinho que a gente viu aqui. O recomendado que seja 1 milímetro, então eu deixei 1. Offset da origem, essa distância onde para a linha de extensão até a origem do objeto. A gente deixa o recomendado, que é 1,5. Se eu quisesse fixar esse tamanho, né, da linha de extensão, eu iria marcar aqui, colocar o tamanho, mas eu não quero, ela vai ficar variando, eu vou ficar afastando mais para um lado, para o outro. Então, não vou fazer isso. Nessa primeira aba finalizada, eu venho para a segunda, parte de símbolos, certo? Aí ele pergunta, qual vai ser a primeira terminação? Você quer que fique uma setinha, quer que fique uma bolinha, um quadradinho, enfim. A gente deixa esse arquiteto, seria esse tracinho inclinado, tanto o primeiro como o segundo, né? Não vamos deixar diferente, obviamente, fica uma coisa sem padrão, não vamos fazer isso. A opção de trabalhar com setas, linhas de chamada, então vou deixar a setinha. O tamanho dessa seta, a gente deixa o recomendado que é 2,
E quando for trabalhar com marcação de centro, ele pergunta, você quer que fique uma linha? Você quer que não apareça nada? Ou quer que fique realmente uma marquinha, uma cruzinha lá? Então, eu quero que fique a cruzinha e com tamanho de 5, certo? Aqui ele diz, quando você está trabalhando com arco, simbologia do comprimento de um arco, por exemplo, você quer que ele fique como? Quero que fique precedendo, certo? Essa linha, então vai ficar parecido com essa angulação, ó, vai ficar no sentido que eu estou traçando essa linha. E os demais eu não vou trabalhar agora, são algumas apresentações que nós vamos falar posteriormente em outros vídeos, tá? Aí eu venho para a aba de texto. No texto, ele pergunta qual é o estilo de texto que você quer. Aí aqui eu iria escolher o estilo de texto cotas que eu configurei anteriormente. Caso chegue aqui e você tenha esquecido de configurar o estilo de texto antes, ainda tem uma segunda chance, digamos assim, tá? Porque eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e aqui ele abre a mesma janela de estilo de texto. Então eu iria criar um novo, colocar o nome, a fonte, deixaria a altura 0, tá? E já iria aparecer aqui na minha lista. Então, caso você esqueça de fazer isso anteriormente, não precisa dar o ok, voltar, depois vir de novo editando, tá? Eu posso fazer isso já aqui nesses 3 pontinhos. A cor do texto também de acordo com o layer. Aí aqui ele pergunta, você quer colocar como se fosse um plano de fundo, tá? Com alguma cor específica, a gente não quer isso, né? Então, deixa nenhum. A altura do texto. Se eu estou configurando um texto, né, uma cota 2,50, significa que a altura do texto, né, desses números vão ser com a altura de 2 milímetros, tá? Quando impresso na escala 1:50. Então, eu deixo 2 milímetros, que é o nome que está dando a minha cota, tá? Então, altura 2. Você quer aplicar um fator de escala no seu texto? Também não. Quer colocar um retângulo destacando? Também não. Aí ele vem, onde esse texto vai ficar, o lugar desse texto. Se meu texto está na vertical, você quer que fique acima, quer que fique no centro, então quando está na vertical vai ficar dessa forma, tá? E na horizontal também vai centralizar. A direção do seu texto, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? Que é como a gente lê. E ele diz aqui, ó, offset da linha de cota, ou seja, essa distânciazinha entre o número e a linha de cota. O que a gente usa aí como recomendado é 0,5 milímetros. E o alinhamento do texto sempre, ó, alinhado com a cota. Eu não quero que fique assim, certo? Eu quero que fique sempre alinhado com a linha de cota, beleza? Aí eu venho para a parte de ajustes, o fit. No fit ele pergunta, caso não dê para o seu texto e as linhas de extensão, né, simbologias ficarem entre essas linhas de extensão, o que é que deve ser movido para fora? Então, a opção recomendada seria essa primeira, tá? Ou o texto ou os símbolos, né? Ou então as setinhas, o que for melhor ajustado, tá? Então, ele pergunta, quer que fique só os símbolos, quer que fique só os textos? Então, a opção recomendada seria essa primeira, melhor ajuste. O local do seu texto, tá? Caso não tenha uma posição, ele é recomendado que a gente coloque aí seria para ir posteriormente à linha de cota, então vai ficar fosse para fora, né? Uma linhazinha chamada para fora, para um lado ou para o outro, tá? Eu não quero que fique uma linha de extensão acima da linha de cota, eu não quero isso. E aqui é onde está o segredo que a gente não pode esquecer. Então, assim, tudo isso que a gente vinha configurando anteriormente, tá? 10, 1, 1,5, a altura do texto 2, estava tudo em milímetros, só que a gente está desenhando em metros, tá? Aí o que é que a gente faz? Se a gente quer uma escala, tá? Que seria aí, nesse caso aí, 1:50, se eu estou com milímetros, gente, 1 milímetro passando para metros, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar 50, que é o módulo da escala que eu estou trabalhando, tá? E vou dividir por 1000. Vai me dar um valor de 0,050. Então, novamente, o que foi que eu fiz? Passando de milímetros para metros, eu divido por 1000, tá? Se eu estou na escala 1:50, eu pego 50 e divido por 1000, vai dar um valor de 0,050.
50. É a mesma coisa de eu ter feito o valor em milímetros vezes o módulo da escala e dividido por 1000. Então, eu vou pegar cada valorzinho desse, né, no caso o computador, né, o programa vai pegar cada valor desse, vai multiplicar por 50 e dividir por 1000, que é a mesma coisa de eu já ter, ó, pego 50 e dividido por 1000. Então, ele vai pegar 2 vezes 0,050, certo? Aqui, 5 vezes 0,050. Então, ele vai pegar cada valor daquele que eu configurei o padrão em milímetros e multiplicar por esse fator aí de conversão para a escala. Então, sempre vocês vão usar o módulo da escala, passar para a unidade que vocês querem, tá? No caso, para metros, vai ser dividido por 1000 e assim por diante. Se fosse para centímetros, se fosse em milímetros mesmo, escala 1 para 1, então seria 1, eu não iria mudar nada, tá? Então, sempre a gente usa o módulo e a unidade que está trabalhando, beleza? Venho para as unidades, então ele diz, o formato vai ser um formato decimal, né, para medidas lineares, a precisão 2 casas decimais, no caso o separador de casa decimal vai ser a vírgula. Aqui ele pergunta se você quer arredondar, então se eu quisesse arredondar a cada 0,25, a cada 0,5, esses valores não iriam ficar de acordo com a original, né? Quando eu me disse, ele ia estar sempre arredondando. Se eu quisesse colocar um prefixo ou um sufixo, tá? Poderia colocar aí algum símbolo, alguma representação. Se eu quisesse multiplicar esse valor real que foi calculado por algum fator, exemplo, aqui está dando 1,02, mas eu quero que sempre multiplique pelo dobro, então iria aparecer 2,04, tá? Eu colocaria 2 aqui, o valor seria multiplicado. E aqui embaixo tem uma informação também muito importante. Às vezes a pessoa coloca 2 casas decimais, mas não fica as 2 casas. Por quê? Possivelmente está marcada essas opções, ó, para suprimir o zero antes ou depois da vírgula. Então, recomendado que não marque essas opções, a não ser que seja realmente um caso que você queira, tá? Que fica aparecendo assim, ó. Um com 2 casas, o outro com 1 casa, tá? Mas aí o padrão seria você deixar todas as casas decimais, né, do mesmo jeito. Aqui do lado ele pergunta a mesma coisa quando você está trabalhando com ângulos. Os ângulos vai ser grau, minutos e segundos, tá? Vai ser, no caso, que a gente quer, né, graus decimais. A precisão para ângulos vou deixar só 1 casa e também não vou marcar a opção de suprimir o zero. Unidades alternativas não estamos trabalhando nesse projeto, nem também as tolerâncias. Finalizado, eu dou o OK. Aí ele volta para cá, tá? Então ele diz, olha, você configurou a cota 2,50, posso tornar ela corrente e fechar e eu iria cotar. Porém, digamos que eu quero gerar logo as outras cotas, a SL e a SLE. Então, eu peguei a minha cota 2,50, vou criar uma nova a partir dela, tá? E essa nova vai ser a SLE, sem linha de extensão. Então, aqui, gente, eu já tenho tudo configurado, eu vou vir apenas, ó, marcar a opção para suprimir as linhas de extensão. E dou OK. Beleza. Já foi criada aqui minha cota SLE 2,50. Mas eu quero a terceira cota relacionada à escala 1 para 50, porém, sem linha nenhuma, tá? Então, venho aqui em novo, vou alterar o nome, continuar, e eu vou marcar também, ó, a supressão para as linhas de cota. Dou OK e também já apareceu aqui. Então, temos a 2,50, SLE 2,50 e SL 2,50, tá? Nesse caso, se eu quisesse trabalhar com a 2,50, tornava corrente, fechava e para cotar, bastava eu vir aqui nas opções, né, que eu tenho algumas das opções, lembrando que tem mais aqui no menu de anotações. Aqui seria o básico, então venho em linear. Caso eu quisesse cotar aqui, ó, iria aparecer lá o valor da minha cota, certo? Com linha de extensão, tudo direitinho como a gente configurou. Entendido? Espero que tenha ficado claro essa questão para as cotagens, né?
Lembrando sempre, criar o layer, criar o estilo de texto, criar o estilo de cota para depois vir realmente cotando o seu desenho. Então, os layers vão estar também aí estabelecidos na descrição do vídeo, tá? Algumas recomendações. E qualquer dúvida, basta entrar em contato. Até mais!